Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está fazendo a cobertura aqui da Expo Direto Cotrijal 2025, a feira maravilhosa. Um dia que eu reputo o seguinte, esse dia tá lindo. Por que ele tá lindo? Ele tá nubladão, já deu uma chuva. O programa Fala Carlão trouxe chuva aqui para o Rio Grande do Sul, que está precisando de chuva. E eu acho que vem mais água por aí, e isso é um sinal de vida muito importante. Aqui do meu lado, Darcy Hartmann, que é o presidente do Sistema OCERGS, aqui é a Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, que é ligado lá à nossa OCB. Quero aproveitar e mandar um abraço para o doutor Márcio. Márcio, um forte abraço para você. E já quero começar essa prosa, porque eu tive lá falando com a Tânia Zanella outro dia, e a Tânia falou, Carlão, esse ano você presta atenção, porque é o ano internacional do cooperativismo, a ONU declarou. Eu tive falando com o Roberto Rodrigues aqui, ele falou, Carlão, o cooperativismo é uma doutrina, ou seja, eu acho que já dá para a gente começar um pouco de prosa aqui com essas afirmações. Ô Darcy, obrigado pela gentileza em nos receber. Você pode corrigir tudo que eu falei de errado aqui e fique à vontade. Obrigado, viu? Agradecemos. Você está certo, Carlão. Realmente é o Ano Internacional do Cooperativismo. Nós tivemos a presença do Roberto Rodrigues segunda-feira aqui na nossa Casa do Cooperativismo. Ele foi homenageado pela Cotrijal, na Calçada da Fama. Participação de todas as autoridades, governo do Estado, festejando o Ano Internacional do Cooperativismo e também os 25 anos da Expo Direto Cotrijal, né? E o cooperativismo, ele tem essa capacidade de organização, e o cooperativismo, esse Ano Internacional, ele tem o lema, né, que o cooperativismo faz bem para as pessoas. Eu acho que isso é fundamental, porque ele gera o desenvolvimento integral de todas as pessoas, das comunidades, gerando um crescimento econômico muito mais democratizado. E isso faz bem, faz organizadamente. E temos muitos desafios, Carlão, né? O clima não tem nos ajudado, mas nós estamos aqui resilientes e buscando saída. A gente falava aqui no bastidor, o povo gaúcho tem a minha admiração para sempre, né? Porque nos últimos, só para situar os últimos 5 anos aí, nós tivemos uma pandemia, dos 5 anos nós tivemos 3 anos de seca, 1 ano de enchente, ou seja, e o gaúcho não arreda pé. O homem está testando vocês a exaustão, hein, rapaz? Exatamente, mas estamos aqui firme e forte, estamos com capacidade de trabalho. Olha essa belíssima feira, feita por uma cooperativa, e acho que isso mostra a importância do cooperativismo. Mas temos desafios, né? A questão climática tem impactado, o produtor tem sofrido, mas buscando alternativas. Precisamos mais apoio, o governo federal não está presente, mas queremos que ele nos ajude cada vez mais. E além do alongamento, nós temos que buscar outras alternativas, como irrigação, como palhado no solo, enfim, nós temos que criar mecanismos de mitigação da seca. É um processo que está sendo debatido no sistema cooperativo, a OCERGS tem ponteado esse negócio para que realmente nós possamos nos organizar. Me parece, né, Carlão, nós estamos numa nova realidade climática. E essa realidade climática nós temos que nos adaptar para poder enfrentar e poder continuar crescendo. Pois é, esse é o ponto. Parece que aqui não há a menor dúvida. O Fala Carlão cobriu os últimos 3 anos as COPs. Nós tivemos na COP do Egito, COP em Dubai, COP no Azerbaijão. Esse ano nós temos COP no Brasil, discutir mudanças climáticas. E aqui no Sul, se tem um povo que não tem a menor dúvida de que as mudanças climáticas existem, é aqui no Rio Grande do Sul, né? Com certeza, Carlão. E o desafio é esse. Se você olhar que ano passado, num ano nós tivemos uma seca, uma enchente e precisamos ainda passar um bom tempo reconstruindo esse estado. E o desafio é grande, nós precisamos realmente fazer estudos profundos, e aí não é só os entes públicos, eles têm que ajudar, mas as entidades privadas, cooperativismo, para que nós possamos nos estruturar para esses novos desafios. E a questão climática, ela é muito impactante, ela é muito forte. Eu ontem, aliás, no primeiro dia aqui da feira, nós estamos gravando essa entrevista, mas no primeiro dia da feira eu cheguei a conversar com o governador aqui, ele anunciou um programa de irrigação. Como é que está a relação
do agro gaúcho com o governo estadual, me parece que há um entrosamento bom, né? Tem uma ligação muito forte, o governador tem sido muito sensível com essas pautas do agro, a questão da irrigação, que não é só equipamento, não é só água, é energia. É custo financeiro, do dinheiro, nós não podemos estar pagando juro nesses patamares para nós fazer irrigação. Então tem uma série de desafios e o governo do estado tem trabalhado com muita intensidade para desobstruir os gargalos que têm acontecido. E a gente tem estado muito satisfeito com essa relação de confiança, essa relação de integração e vamos avançando. Evidentemente, Carlão, precisamos sempre entender que irrigação não vai resolver o problema de todas as lavouras. Irrigação é para 10%, 15%, no máximo 20%. Mas se o produtor tiver um mínimo de irrigação, ele já tem uma renda mínima para poder continuar vivendo, continuar produzindo para o ano seguinte. O que hoje a gente vê é o produtor com uma carga de dívidas dos últimos anos, buscando no ano passado um custo financeiro altíssimo para fazer a sua safra, porque os mecanismos de crédito rural praticamente inexistiram e eles foram para o mercado financeiro e agora produzindo praticamente nada para pagar a sua conta. É desafiador esse momento. Aqui é o seguinte, não tem problema não, gente, aqui é vida real, porque o povo está passando aqui na frente, nós estamos gravando isso numa feira. O Fala Carlão é vida real, eu sempre falo isso, eu não tenho o menor problema, não me causa nenhum incômodo. Eu queria saber de você o seguinte, ontem eu falei com o secretário Clair e ele me falava dessa, ele até fez um apelo no nosso programa, que deve estar aí, você já deve ter visto, em função da securitização. Ele fez um apelo aos deputados que se sensibilizem com isso. E eu queria entender um pouco melhor essa questão e qual que é o posicionamento aqui da OCERGS em relação a esse tema, porque é um tema super importante. Ele é fundamental para que nós possamos fazer uma reestruturação do processo de endividamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Só que nós temos que entender que isso não é um projeto de curto prazo. Isso é um projeto de médio e longo prazo. Nós precisamos buscar, junto com a Câmara dos Deputados, junto com o Senado Federal, um apoio de aprovação da lei e depois nós temos que negociar com o governo recursos, que não são poucos, para nós avançarmos nisso. E aí já vem o primeiro problema político, né? Se o Rio Grande entrar, o que os outros estados vão querer fazer, né? O segundo lugar que nós temos que pensar, como é que nós vamos fazer as coisas de curto prazo? O produtor está colhendo 8, 10 sacos, 15 sacos de soja e a conta está vencendo. Como é que nós vamos fazer isso? Então nós temos os problemas emergenciais também que precisam ser atacados com muita velocidade para que nós possamos mitigar isto também. A gente tem pensado semana que vem ir para Brasília, já começar a negociar com os ministérios, porque nós precisamos pelo menos um alongamento de 120 dias para nós reestruturar esse passivo, para nós começar a debater esse assunto, né? Pelo menos uma prorrogação de vencimento das contas. Então é um trabalho que a gente tem começado. Depois nós temos Proagro, nós temos seguro agrícola, né, que são problemas seguros no Rio Grande do Sul com 5 seca ou 4 seca, foi embora, né, não tem uma seguradora. O Proagro o governo está retirando cada vez mais porque ele diz que impacta no orçamento, enfim. Mas nós precisamos olhar isso e como é que nós vamos dar tranquilidade para que a produção possa acontecer, principalmente nos pequenos e médios produtores. Agora, eu também aqui na feira, ontem conversava, aliás, já anteontem, eu estou já perdido no tempo aqui, de tanto serviço que nós fizemos aqui. Eu conversava com o André Pessoa, e o André da Agroconsult é especialista em safra e especialista em política internacional, etc. E aí nós falamos um pouco sobre perspectivas. Mas chegou a um momento que eu falei para ele, escuta, mas vem cá, agora vamos saber o seguinte, o que disso tudo que você está falando aqui, a gente gosta de falar, o tema é importante, só que esse tema não refresca em nada o produtor. Quero saber assim, o que o produtor pode fazer, o que está ao alcance de cada uma das fazendas, no que as cooperativas podem, vamos dizer assim, tentar ajudar para, vamos dizer assim, jogar um pouco de água fria nessa fervura. Eu acho que a curto prazo nós temos que repactuar as dívidas. A médio e longo prazo nós temos que repensar a nossa atividade agro. Sim. Que se nós continuarmos plantando do mesmo jeito, nós vamos ter os mesmos resultados. Sim, já tem uma previsão de laninha para o ano que vem. Né? E laninha para o Rio Grande do Sul é seca.
Então esse é o grande desafio. O desafio para as cooperativas, além da gestão, da profissionalização, de cuidar da sua carteira de crédito, nós temos que começar a trabalhar, fazer um trabalho muito forte de verticalização, de industrialização, para que nós cada vez dependamos menos desse processo de commodity, de venda de grãos, de compra de grãos, de venda de insumos e compra de insumos, para que realmente esta balança seja mais equilibrada nos custos e nos impactos econômicos do produtor e da cooperativa. É um desafio, mas isso é a médio e longo prazo. Mas tudo isso não se consegue fazer enquanto nós não resolver o problema da dívida, e por isso que a securitização é fundamental. Primeiro, a gente, vamos assim, antes de dezembro chegar, vem janeiro, vem fevereiro, vem março, não é isso? Antes de chegar lá na frente, nós precisamos passar o mês que vem, né? Exatamente, nós temos que olhar o que nós vamos fazer amanhã. Não adianta pensar ou fazer planejamento quando a casa está pegando fogo, né? Então o grande desafio é esse. E aí que nós estamos trabalhando no sentido do emergencial, de prolongar os créditos, do estrutural, que é a securitização. E depois discutir também toda uma reestruturação do sistema de produção agropecuária e do sistema também de comercialização das cooperativas, para que nós possamos realmente no futuro emergir mais fortes, né? Porque tem batido, temos segurado de pé, mas nós temos que olhar que realmente o clima está nos mostrando algumas coisas que nós temos que aprender. E quem não aprender pode ficar no caminho. Como diz aqui, vocês estão peleando, só com a ponta do facão, mas peleando, né? Só com o cabo, né? E ainda com a mão, com o cabo, né? E ainda com a mão enfaixada, né? Mas não paramos, estamos de frente com o inimigo ainda, não viramos as costas. Você está dizendo um negócio, eu tive uma conversa semana passada, no começo do mês passado, numa outra cooperativa lá no Show Rural, e o Dilvo mostrou uma frase lá que ele tinha anotado, e a frase dizia o seguinte, que se já chegou a hora das ação, é porque a hora do planejamento já passou, você perdeu a hora do planejamento. E aí eu estou querendo colocar essa frase para a gente ir para os finalmente aqui da nossa prosa e falar um pouquinho dessa história do Ano Internacional do Cooperativismo, o que efetivamente vocês estão programando para acontecer esse ano e se isso, e em que medida isso é fundamental e o que o Brasil, que capital que o Brasil pode ganhar com isso tudo. Eu acho que vem muito a calhar que no momento de dificuldade que as pessoas e os associados migram para as suas cooperativas. E aí nós temos uma série de iniciativas na questão da gestão, da profissionalização, com consultorias assertivas para nós melhorar o processo cooperativo. Nós temos um projeto de inovação onde nós vamos beneficiar, onde nós vamos premiar cooperativas que vão trabalhar mais. Precisamos avançar na questão da inovação. Nós vamos premiar também, amanhã estamos lançando o prêmio das melhores cooperativas do ano. Nós vamos lançar as cooperativas mais organizadas, mais resilientes, com melhores resultados. Então a organização tem feito, nós temos um prêmio do Fundo Social, que também nós estamos lançando 3 milhões, 17 projetos, onde o cooperativismo está investindo no Fundo Social, no desenvolvimento da comunidade, no desenvolvimento de todos os setores, nas classes mais carentes, para que nós possamos também mostrar o quanto nós conseguimos ser diferentes como cooperativismo. Então tem uma série de trabalhos que a gente está fazendo, mostrando a diferença, mas tudo isso é fundamental que nós tenhamos uma cooperativa organizada, gerando sobras para que nós possamos competir no mercado. E para fechar mesmo, como é que é o desenho da organização das cooperativas do estado do Rio Grande do Sul? Quantos associados, quantas cooperativas? Me fala um pouquinho dos números aí. Nós somos uma organização que tem 370 associados, nós temos 76 mil colaboradores, 3,8 milhões de associados, 1/3 da população do Rio Grande do Sul é associado. Faturamento total é 93 bilhões de faturamento do sistema cooperativo do Rio Grande do Sul. Maravilha, gente. Darcy, eu falei para ele que era uma conversa curtinha, mas é só para trazer ele aqui para fora, viu? Darcy, obrigado demais, você é sempre muito gentil com a gente aqui, viu? Muito obrigado, estamos à disposição, com certeza, Carlão. Maravilha, fica aqui só para eu dar o recado final aqui e mandar um abraço para o pessoal da plataforma Agro Revenda, que é a revista, que é a plataforma de conteúdo da distribuição do agronegócio brasileiro. E dentro aqui da plataforma Agro Revenda, tem aqui, você acredita, aqui um caderno especial que a gente já vem publicando há vários meses, chamado Agrocooperativas. Olha aqui, ó. Agrocooperativas, tá vendo aqui, ó? Aqui, Darcy.
Agrocooperativas, o melhor das cooperativas brasileiras. Está aqui em suas mãos. Muito obrigado. Obrigado, viu, querido? Nós agradecemos e estamos à disposição. É isso aí, gente. Fala, Carlão!